Glória a Deus. Queridos, eu preciso em alguns minutos falar algo da parte do Senhor para os meus irmãos, que estamos falando sobre a parábola do juiz iníquo, aonde aquela certa mulher, aquela certa viúva, importunou o juiz, glória a Deus. Lucas capítulo 18, dos versículos de número 1 ao de número 8, vamos dar continuidade para a glória do Senhor. Lemos assim a santa palavra do Senhor, Lucas 18, do 1 ao 8. Palavras de Jesus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus. Queridos, essa palavra ela desceu ao meu coração, e já fazem 2 sextas-feiras, quando nós chegamos aqui, o Davi, meu filhinho, meu pequenininho, ele colocou um louvor, falando: céu, lindo céu, as mansões celestiais preparadas por Deus. E aquilo me desceu ao coração de uma maneira tão forte em relação a esse texto aqui, que eu pontuei algumas coisas. Todo cristão, todo servo de Deus, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, pensa em um dia ir morar nessa linda mansão, nesse céu, nesse lindo céu. Todo cristão, todo servo de Deus quer um dia se encontrar com o Senhor. Todo servo de Deus quer um dia, penso eu, quer abraçar o Senhor. A gente fala de tantas coisas, eu vou perguntar sobre isso, vai nada. Quando chega lá, vai querer só abraçar Jesus e chorar. Fala que não vai ter choro, mas vai ser um choro tão forte de alegria. Vai ser um momento de tão grande prazer jamais vivido pelo ser humano. Então eu penso que todo cristão, todo servo de Deus, pensa em um dia se encontrar com o seu Senhor e com o seu Salvador. Pensa em um dia estar com Ele por toda a eternidade. E eu vendo isso e o texto me mostrando, saltando aos meus olhos, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E eu vejo aqui, queridos, e até pontuei na terça-feira próxima passada, orar não é apenas uma oportunidade de estar perto de Deus. Não, orar, a oração não pode, não tem como substituir a oração. Não consegue-se, por mais inteligente, por mais sábio que o homem seja, a oração não tem como substituir. É o único meio que o Senhor deixou para nós falarmos com Ele, foi a oração. Não existe um outro meio, podem procurar. O Bartimeu assentado lá na beira do caminho, ele diz: Jesus, filho de Davi. Olha que oração linda. Tem misericórdia de mim. Talvez seja a oração mais curta que nós encontramos, o clamor de um homem que não podia ver, mas podia ouvir. A importância do ouvir. E quando ele ouviu falar que Jesus ia passando por ali, ele podia ter ficado quieto, estendido a mão, pedindo uma ajuda, mas não, ele clamou por Jesus. E o clamor, queridos, ele tem poder. Quando eu digo o clamor tem poder, eu estou dizendo o nome de Jesus tem poder. Quando nós clamamos em nome de Jesus, esse nome tem poder. E o Bartimeu gritou, mandaram ele parar, ele continuou gritando mais alto. Essa mulher, essa viúva aqui, ela fez a mesma coisa, aleluia, que o Bartimeu fez. Ela ficou importunando aquele juiz, aquele injusto juiz.
Ele que era para resolver as causas, pôr um ponto final na injustiça que aquela mulher estava sofrendo. Mas não. Ele não temia Deus e não temia homens. E chega o momento que aquela mulher, uma simples mulher, uma viúva, por ser viúva, talvez eu penso que ela estivesse clamando em favor da sua condição de viúva. Pedindo, na sua condição de viúva, pedindo justiça. O texto não mostra para nós. Então podemos fazer aqui uma conjectura para trazer para o nosso entendimento por que nós estamos clamando, qual é a causa que nós estamos clamando, o que nós estamos pedindo para o Senhor. Por que nós estamos pedindo? O que nós estamos pedindo? Como nós estamos pedindo? Qual é a natureza desse pedido, desse clamor que nós estamos fazendo a Deus? Ele nos ouve. E eu tenho certeza, querido, que Ele não deixa uma oração sem resposta. Mesmo que seja o silêncio dele, Ele está respondendo. Se Ele diz sim, é uma resposta. Se Ele diz não, é uma resposta. Se Ele diz espera, é uma resposta. E se Ele fica em silêncio, é uma resposta. Aí, pega aqueles irmãos, aquelas irmãs piedosas que clamam ao Senhor, que gastam tempo em oração com o Senhor, que têm experiências com o Senhor em oração. As suas experiências são recheadas de choro e de lágrimas. Suas experiências são recheadas de joelhos dobrados. E ela clama ao Senhor, aí o Senhor fica em silêncio. Mas ela está tão perto, aleluia, Ele está tão perto, que ele ouve o silêncio de Deus. Ele consegue ouvir, ela consegue ouvir a resposta do Senhor do silêncio. E ele fala: Senhor, eu me alegro porque o Senhor ficou em silêncio. Eu sei o que isso significa na minha vida. Essa mulher continuou clamando, pedindo. E quantas vezes nós clamamos pelos filhos? As esposas clamam pelos maridos, os maridos clamam pelas esposas. Clamam pelos pais, clamam pelos filhos, choram na presença do Senhor. E parece que nada está acontecendo. Aquela mulher, ela não desistiu. Aquela viúva, ela continuou insistindo em oração. Observem que o primeiro versículo que nós lemos aqui, o Lucas dizendo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever. O dever de orar sempre. Aí eu fico pensando, meus queridos, alguém pode até dizer: Jesus não ensinou ninguém a orar, não falou para ninguém orar. O que é isso aqui? Ele não só ensinou como orava. Se as pessoas não entendem que ele não deixou o exemplo pelo escrito, ele deixou pela ação. Aí o Paulo vai lá em 2 Tessalonicenses e fala o quê? 5,17, vocês têm que orar sem cessar. É orar sem cessar. Observem, queridos, que aquela mulher fez isso, aquela viúva fez isso, ao ponto do juiz, olha, injusto. Se o injusto para entrar com justiça na causa de uma viúva, imagine o justo juiz. Imagina aquele que é justo, aquele que não tem 2 pesos e 2 medidas, não é um peso e uma medida. Imagine ele, se nós clamarmos o que ele não irá fazer e o que ele já não tem feito. É que muitas vezes nós medimos, é pelo que ainda falta. Oh, Jesus, a gente não mede pelo que ele já fez. A gente não vou melhorar. Muitas pessoas medem por aqueles que estão mais alto. Não medem por aqueles que estão por baixo. Não. Você se recorda quem era você há 10 anos atrás? Como estava a tua vida 10 anos atrás? Vamos melhorar 5, 4, 3, 2, 1 ano. A pandemia. O Senhor, aprove ao Senhor nos permitir passar por ela, para nós estarmos aqui. Queridos, como me faltou fôlego no tempo da pandemia, por conta de pedidos de oração. Qual era o cântico que mais se cantava na pandemia? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Cadê esse cântico? Cadê os prédios com as suas janelas abertas? Os gritos, clamando pelo nome do Senhor. A pandemia passou. Sabe o que eu aprendi aí, queridos? E antes disso eu já sabia muito bem, mas nesse momento é que a necessidade, isso só veio a fortalecer, a necessidade nos ensina a buscar a Deus. É quando a coisa aperta,
as pessoas vão mais aos pés do Senhor. Mas sabe qual que é a diferença? Aquele que já está nos pés do Senhor entende mais fácil o que está acontecendo. Aquela mulher, será que ela tinha conhecimento que aquele juiz era injusto? Eu não sei. Mas eu sei que ela fez o que nós temos que fazer. É clamar. É orar sempre e nunca desfalecer. Então, oração não tem como substituir oração. E quem não tem o hábito de orar está correndo o risco de não ser visto por Deus. Por que isso, queridos? Quem não tem um hábito, quem não tem um amor pela oração, porque o próprio Senhor ensina, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você. E vai orar, vai falar com Ele. De pé, de joelhos, assentado, deitado, eu não sei, mas fecha a porta do teu quarto. Isso é, se desprenda deste mundo, se desprenda dos teus pensamentos que pode te impedir, que pode me impedir de nos relacionarmos com Deus. E na oração, o texto diz que quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos vê em secreto. Então a pessoa que não tem o hábito de orar, a pessoa que não ama estar em oração, a pessoa que não tem o desejo de falar com Deus, queridos, ela corre o risco de não ser vista. É claro, Deus vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, nós entendemos isso, mas observem que aqui está se falando de oração. A pessoa corre o risco de não ser vista, porque não está falando com o Senhor. E se ela não está falando com o Senhor, será que ela está entrando no quarto? Será que ela está fechando a porta? Não. Aí bate a necessidade. Aí entra a necessidade batendo na porta. E seja de qual natureza for, qual é o caminho? Correr para os pés do Senhor. A pergunta que fica, já não devia estar lá? Não ia ser muito mais fácil? Não teria encurtado o tempo, não teria encurtado a distância? Se a aprovação chega e a gente já está nos pés do Senhor? Como a irmã ministrou outro dia aqui sobre a tempestade, Jesus estava lá no barco. E nós, queridos, precisamos, como servos do Senhor, termos experiências com o Senhor na oração. Nós já temos, precisamos ter mais. E isso não é para a nossa glória, é para a glória dele. É para a glória dele. Observem, queridos, orar não é só um privilégio. O versículo diz, o 1 diz que nós devemos orar e orar sempre e nunca desfalecer. Isso se trata de um dever. A oração não dá para ser substituída e nem devemos parar. Não devemos parar. A oração, enquanto estivermos aqui, nunca será o suficiente. Por mais que a gente ore, por mais que a gente clame, por mais que a gente peça ao Senhor, a oração nunca será o suficiente. Eu lembro, queridos, e até fiz uma anotaçãozinha aqui para mim não esquecer. Minha mãe, já descansa no Senhor há 23 anos. E eu lembro-me que quando criança, ela nos colocava na beira da cama, eu e os meus irmãos. Ela sentava do outro lado e ficava cantando. E muitos dos hinos que eu canto hoje, é porque eu aprendi quando era criança. Fui para o mundo. Quantos anos fiquei no mundo? Quantos anos me envolvi com tantas coisas? Mas aprove o Senhor me trazer de volta. Para minha mãe, ela tinha tanta certeza que eu ia voltar, que ela falava assim, já disse isso para os irmãos, Senhor, só me leve quando eu ver todos os meus te servindo. E eu fui o último. De 7 irmãos, eu fui o último a ter esse encontro com o Senhor. E aprove ao Senhor usar a vida da minha esposa hoje para me levar aos pés dele. Ela ganhou para Jesus e já ficou comigo também. E minha mãe cantava assim, ó meu Senhor, eu te peço, atende a minha oração, e suplicando te peço, vem segurar minha mão. Dai-me, Senhor, tua graça,
enche-me do teu poder. Nas horas tristes da vida, ó, dai-me guarida, preciso vencer. Ó, meu Deus, tem compaixão de mim. Oh, meu Deus, não me deixe sofrer assim. Oh, meu Deus, muito preciso de ti. Oh, meu Deus, sim, pronto estou aqui. Aleluia. Nós precisamos ter experiências com o Senhor na oração. Insista na oração. Reserve, persevere na oração, mesmo que você não esteja vendo o resultado. Aquela mulher, aquela viúva perseverou na oração, mesmo não vendo o resultado, até que o coração daquele injusto juiz foi torcido, moído, e ele falou: vou atendê-la, porque eu sei que ela não vai parar. Eu sei que ela não vai parar de clamar, de pedir, então eu vou atender. Aí ela não vai me molestar mais, não vai me incomodar mais. Saiba de uma coisa: a tua oração, a minha oração, permita que isso desça ao teu precioso coração, jamais irá importunar a Deus. A nossa oração não é importuno para Deus, não. Eu me atrevo a dizer isso com muito temor. Ele sente prazer quando falamos com Ele. Quando a gente ama alguém, a gente passa muito tempo falando com essa pessoa. A gente quer estar perto dessa pessoa quando a gente ama. Que Deus nos ajude a entendermos isso. Que Deus nos ajude a perseverarmos em oração e não desfalecermos. E aquilo que você está pedindo a Deus, não desista. Se for para a glória dele, não desista. Se for para a nossa glória, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?